Lição 4. 26 de julho de 2026. Título da lição: O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da Igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do Evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a Igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Primeiro tópico. Lídia. Quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Ponto 1. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Trôade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Ponto 2. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Ponto 3. A pregação em Filipos. Simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o Evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico. Segundo tópico. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Ponto 1. A expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, pneuma pitona, prática condenada pelas Escrituras. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Perturbado, Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do Evangelho sobre as trevas. Ponto 2. A reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Ponto 3. A falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes, o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará a dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro.
Terceiro tópico. A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Ponto 1. Açoitados e presos por causa do Evangelho. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco. Tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Ponto 2. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Ponto 3. A conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: "Que devo fazer para ser salvo?" A resposta foi clara: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria. Onde o Evangelho entra, vidas e lares são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Conclusão. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã.